cristiana, la misión cristiana aquí en Paso Canoas, la frontera sur de Costa Rica. Nos complace mucho estar aquí con el hermano Jovi. Viene viajando desde Texas, ha recorrido miles de kilómetros y ha pasado muchas fronteras, como es natural, y el Señor nos ha dado la bendición en el día de ayer y en esta mañana de compartir con él acerca de su ministerio, acerca de su trabajo, y ha sido de motivación para nosotros escuchar lo que el Señor le ha permitido a él realizar. Él está trabajando para ayudar de camino a algunas iglesias con algunas donaciones, y en este momento se encuentra en Paso Canoas porque necesita un permiso especial para pasar un bus que él lleva para las Amazonas en Brasil, para ayudar a 800 niños que necesitan transporte. Y para nosotros es algo grandioso, algo maravilloso, porque así le podemos invitar a usted a estar orando por hombres como el hermano Jovi, que dedican su vida al servicio del Señor. Una de las cosas que esta mañana en nuestro tiempo de devocional, podríamos decir, hemos compartido es que muchas veces pensamos que no tenemos qué hacer, pero creo que el pueblo de Dios debe saber que en todo tiempo hay que estar orando, porque hay personas que en otros lugares, como Asia, como África, como estos pueblos, hay hombres que están llevando el evangelio y sus vidas están en peligro, están en necesidades todos los días. Muchas veces mientras nosotros estamos cómodos, mientras nosotros dormimos, hay gente que está exponiendo su vida, pero por causa del evangelio. Así que invitamos al pueblo del Señor a estar orando, y en esta mañana vamos a dejar que el hermano también pues comparta con nosotros acerca de su experiencia que ha tenido hasta el día de hoy. Hermano, mucho gusto de tenerlo aquí en Misiones. Amém. A bendição para mim, que a oportunidade que Deus preparou neste dia para que nós estivéssemos aí compartilhando as bendições de Deus desde ayer. Eu agradeço a irmã que vai ser parte desta igreja, que está trabalhando ali no restaurante no nome da irmã. Eu tive a oportunidade de estar com ela aí, e aí as pessoas que são doentes também estão me ajudando em uma parte e outra. E ela falou de pastor, de que tem a igreja. E aqui me trouxe, estamos aqui por este motivo, graças a Deus, que eu sou uma serva de Deus, como sou aquela serva que estava trabalhando na casa de minha mãe. Lo vemos Deus hecho com esta irmã que faz parte desta igreja, membro desta igreja. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, porque venimos aí trabalhando já desde 25 de novembro, saímos aí dos Estados Unidos e veníamos trabalhando duro para passar as fronteiras, as aduanas. Enfrentamos coisas terríveis, mas o Senhor é maior que essas coisas terríveis, que as humanas. E tem nos dado grandes experiências por muitos anos. Estamos aí há 14 anos trabalhando nesta obra de missão em vários países. E agora Deus pôs em meu coração e estamos compartilhando as bendições que Deus ha nos dado aí em Dallas, Texas, ali em Farm Branch, com a igreja ali Christian Center, Assembleia de Deus Christian Center, que está em Dallas, localizada em Dallas. E nós estamos ali recebendo a bendição do Senhor, e também do pastor ali que está nos apoiando espiritualmente e também nos donando estes buses. E de aí também estamos recebendo as donações para que nós vengamos compartilhar desde o México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica. Deus pôs em meu coração de estabelecer a base dessa instituição, que tem o nome de Instituição Beneficente Evangélica Yahweh, de poner a base dessa instituição aqui em Costa Rica, que nós, Deus pôs em nosso coração, e aí estabelecemos aqui a base para que de aí nós possamos estarmos trazendo as bendições, mais buses, tratores. Já recebemos mais este outro bus que está esperando nós aí em Dallas, em Farm Branch, na igreja Christian Center, ali a Assembleia de Deus Christian Center, que está localizada nesta região de Dallas. O pastor Bouchet, o pastor que está ali na frente há 37 anos desse trabalho, está apoiando nossa vida por esse trabalho. E nós queremos compartilhar
E também não só compartilhar nas bendições espirituais, mas também as bendições sociais, as bendições materiais que vai estar vindo para bendecir, né, este pueblo, como o irmão hace esta missão maravilhosa. O irmão hace esta missão maravilhosa de compartilhar os livros aos ninhos que estão começando a estudar, e Deus está com este ministério grandiosíssimo, eles estão fazendo de trazê-los os benefícios para aqueles que estão estudando dos materiais escolares. E também está o pastor aqui nesta igreja, pastor Marvin, não? O pastor Marvin está aqui involucrado nisso, para de aqui arrumar condições, conseguir condições para estar indo às montanhas, compartilhar com as tribos indígenas. Eu quero estar indo, filmando e testificando e mostrando que tem homens valorosos, homens que Deus escolheu para ser a diferença. Eu quero compartilhar um texto bíblico, que é isso que me motiva. Tem um texto bíblico que quero compartilhar com os ouvintes, com os televidentes, com os telespectadores, esta porção que Deus me deu, e isso aí eu estou pondo em prática. Eu sei que cada irmão também está pondo em prática. Que está em Isaías capítulo 56, no verso 5 habla acerca de um ayuno. Quero estar lendo em espanhol, não é muito bueno em espanhol porque é um portunhol mesclado, mas eu creio que com a ajuda do Espírito Santo vamos fazer, né, entender minhas palavras, porque eu falo português e inglês. Então, se nós aqui quero compartilhar essa porção que está em Isaías capítulo 58, verso 5, mira que habla, escute o que habla. E tal el ayuno que eu escolhi, que de dia aflija el hombre su alma, incline su cabeça como jugo, e haga cama de silício e de ceniza. Lamarei isso em ayuno e dia agradável ao Senhor, a Jeová. Não é mais bem ayuno que eu escolhi. De repetir o verso 6 mais claro. Não é mais bem o ayuno que eu escolhi, desatar as ligaduras da impiedade, soltar as cargas da opressão, e deixar ir livre os quebrantados, e que rompeis todo o jugo. Esta é a resposta. Não é que parta também tu pão com umbriento, e os pobres errantes albergues em sua casa, e que quando veas a um desnudo los cubra, e não te esconda de tu irmão, não te esconda de tu irmão. Então se nascerá a luz como então me perdona porque em espanhol me língua aqui, dentro de minha língua se torce, mas ok. Então nascerá tu luz como el alba, e tu salvação se dará, e sua salvação se derrará ver pronto, e irá tu justiça delante de ti, e a glória de Jeová será tu retaguarda. Então se invocarás e dirás, Jeová, clamarás e dirás, eis-me aqui. Se quitarás de tu meio e de ti jugo, e o dedo ameaçador, e ele hablará vanidade. E se deres tu pão a umbrento, e saciares a alma afligida, e las tenebras, se hace isso, então nas tenebras nascerá tua luz, e tua escuridade será como o meio-dia. Jeová te pastoreará sempre, e las sequias em las sequias saciará tua alma, e dará vigor a tus huesos, e será como um huerto de riego, e como manancial de águas, cujas águas nunca faltará. Este texto que eu tomo em minha vida, desde que eu comecei a ler isso, comecei a me involucrar mais na obra missionária. Então, os pueblos, e temos um projeto grande, pensando na América Central. E então Deus pôs esse projeto em nosso coração. Esse projeto não nasceu em meu coração. Esse projeto nasceu no coração de Deus. Eu dei esse texto de Isaías 58, amados. Isto é para vocês a resposta daquilo que foi predicado
né, por Jesus e deixado a nós outros, em Mateus capítulo 28, 17, 18 e 19. Ide por todo o mundo, predicar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura. Então, esto vai passar na vida daquele que está fazendo isso que Isaías 58, no verso 5 em diante habla. Esta é a palavra, até o verso 5 ao 14. Habla profundamente que Deus vai fazer com a vida de um que faz essa obra missionária da forma que está aqui. Então, é na ordem imperativa, é na responsabilidade que temos diante do Senhor. Que o Senhor, o pastor, está sendo, o irmão está sendo, que está gravando, que estava fazendo aqui um documentário acerca do trabalho, acerca do trabalho que está sendo, né, com os materiais escolares, e está sendo bendecido muitos niños. E nas montanhas e por aqui, e também não só aqui, isso é um projeto que começa aqui, mas continua allá, em outras nações, porque Deus não começa somente num sítio, ele começa em Jerusalém, Samaria e Judeia, e depois até os confins da terra. Quando entramos com um projeto de missões, ele se expande, porque como diz o irmão, a igreja é sem fronteira, missões sem fronteira, que para Deus não tem fronteira. Missões sem fronteira. Está no coração do irmão do pastor, está no coração, está no coração do irmão que está gravando, está no coração do irmão que entendeu a chamada de ser missões. Deus o bendiga. É uma graça e satisfação. Ore por nós outros. Estamos aí para enfrentar mais 7 países. Temos que passar ainda aqui por Panamá. Vamos cruzar na neveira até Colômbia, depois vamos passar em Quito. Vamos estar indo a Peru, Chile, entrar em Bolívia, barrar a Paraguai, Argentina, para entrarmos no sul do Brasil. Depois do sul do Brasil, nos locomovemos 6 dias para o Amazonas. Então, esse é o trabalho, amados. Que Deus o bendiga. E olhe por nós outros. Estamos aí juntos, unidos nesse mesmo propósito. Missões, né? Missões sem fronteiras. Missões sem fronteiras. Amén. Gloria a Dios. Así es, la misión del Señor no tiene fronteras aquí. Las fronteras dicen que se hicieron para nosotros, los humanos. Pero Él dice que Él es el dueño de la tierra y su plenitud son de Él. Todo le pertenece, Él no tiene frontera. Muy interesante. Pues también agregar que, bueno, nos bendice el testimonio del hermano, nos motiva aquí a nosotros que estamos prácticamente ejercitándonos en las misiones. Aquí es como una práctica ir a la Punta Urica, una práctica para nosotros, un ejercicio para nosotros, porque en este momento pienso en un desafío que podríamos tener, y es que así como existen 10,000 indígenas guaymí en Costa Rica aproximadamente, existen 150,000 más o menos en Panamá, y aquellos tienen más necesidad que los que hay aquí. Entonces, que en algún momento el desafío también es poder cubrir una parte de esos niños, y ya los campos están, la invitación está. Entonces, pues seguir animando a que las personas, los hermanos que nos ven, pues quieran unirse, quieran experimentar también lo que es ir al campo y dar su aporte, su granito de arena, como se dice. Esto es maravilloso. Hermano, entonces una bendición en esta mañana poder recibirles aquí, al hermano Luis Prado, que está haciendo su trabajo para la gloria del Señor, el hermano también, y es realmente una gran bendición en esta mañana estar con estos siervos del Señor, con estos hermanos, miembros de la iglesia que el Señor ganó, y compartir esos textos que nos animan, que quizás han estado ahí por mucho tiempo, pero si el hermano no estuviera hoy leyendo, yo no lo hubiera escuchado, y no me hubiera animado, y siempre digo esto, hubiera tocado la psiquis, ¿verdad? Porque es algo como ahí, en el centro, en el alma, que nos dice qué estamos haciendo. Yo creo que a veces el ser humano pasa muy entretenido, pasa estudiando mucha teología, y el ABC que tenemos que poner en práctica no lo hacemos. Esta es una oportunidad para hacer eso. Yo creo que una de las cosas que creo son necesarias es, si por la mañana aprendemos a amar al prójimo, por la tarde lo ponemos en práctica. Es lo ideal, yo creo, ¿verdad? Eso es aprender y poner en acción lo que estamos aprendiendo. Entonces, lo mismo en las misiones. No solamente podemos quedarnos hablando de las misiones, sino que también tenemos que decir y ejercitarnos en hacerlo. Si no podemos ir al resto del mundo, vayamos donde el vecino, vayamos donde la comunidad que nos queda cerca, y hagamos una obra misionera ahí.
buscando tal vez un pobre ahí que necesita, una familia pobre, una bolsita de arroz con un pollo, eso es suficiente para que ellos por ese día por lo menos, usted practique la misión, ¿verdad? Amén. Y hablar y compartir de la palabra del Señor. Eso es como se inicia, es un comienzo. Así que están invitados, estamos invitados todos y estamos motivando en esta mañana a seguir. Hermano, mucho gusto de que esté aquí. Una bendición para nosotros, hermano Luis, muchas gracias y bendiciones para todos. Señor los bendiga.